proposta que surge da Revolução Francesa, né? Que é essa divisão dos poderes do Estado, tem como base teórica o Montesquieu, não quer dizer que antes não houvesse outros né, pensadores sociais que defendessem isso, ou até mesmo os filósofos. Se a gente for ver lá na Grécia Antiga, o Aristóteles também já faz uma defesa da divisão dos poderes do Estado, Platão também faz. Depois nós temos aqueles contratualistas como John Locke e Jean-Jacques Rousseau também fazem essa defesa dessa divisão dos poderes, né? E os contratualistas, eles fazem essa defesa, fundamentalmente o próprio Montesquieu, numa oposição evidente ao poder das monarquias absolutas, ou seja, aquela concentração de poder que havia nessas monarquias absolutistas. Então, a Revolução Francesa, ela, digamos assim, muito estimulada pelo que foi publicado no Espírito das Leis, do Barão de Montesquieu, ele vai defender um poder harmônico independente entre si, né? E esse poder constituído de um poder legislativo, de um executivo e de um judiciário. Então, ele é considerado o intelectual que, de melhor maneira, expôs essa separação de poderes que é estabelecido na nossa Constituição, né, atual. Né? Então, se a gente pegar a nossa Constituição atual, que é a lei mais importante do país, é aquela lei maior, hierarquicamente falando, né? É a lei maior no sentido de ser a Carta Magna, né? Todas as outras leis, elas não podem, ordinárias e etc., elas não podem se contrapor àquilo que está previsto na Constituição. E a nossa Constituição é a Constituição de 1988. É claro que ela, ao longo desses anos, sofreu algumas alterações. No entanto, no que diz respeito à separação dos poderes, não há nenhuma alteração e não pode haver nenhuma alteração. Por quê? Porque no artigo 2º da nossa Constituição diz assim: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. E daí, no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, da mesma Constituição, lá diz assim: não será objeto de deliberação a proposta de emenda que tende a abolir. Então, o inciso 3º é a separação dos poderes. Por esse mesmo artigo, né, impede a alteração à forma federativa do Estado, impede que se mude que o voto é direto, secreto, universal e periódico, e impede que se mexa nos direitos e garantias individuais. Então, isso são causas permanentes. É bom destacar que a mesma Constituição, ela vai estabelecer, né, as competências, o que é competência de cada um dos poderes. Por exemplo, o presidente da República tem poderes privativos dele, ou exonerar, demitir, né, no caso, o ministro. Esses ministros são, portanto, seus auxiliares na administração, né? É competência exclusiva do presidente da República sancionar, né, ou seja, referendar um projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, ele vai sancionar e vai promulgar, né, publicando para que isso se torne lei. E o executivo, o presidente, ele tem o poder de vetar parcial ou totalmente algum projeto de lei que tenha sua origem no legislativo ou mesmo uma emenda popular, porque todas as leis, elas passam pelo Congresso Nacional, que no nosso caso brasileiro, a Constituição estabelece que é bicameral, ou seja, nós temos a Câmara dos Deputados composto por 513 deputados,
e temos o Senado composto por 3 senadores de cada estado. E depois nós vamos ver a Câmara e o Senado têm competências comuns e competências privativas de cada um desses poderes, né, que compõem, portanto, o poder legislativo. Então, o presidente da República ele tem o poder de vetar parcial ou totalmente um projeto, ou mesmo um projeto que ele envie para o Congresso e é alterado pelo Congresso, o presidente ele pode, né, sancionar, promulgar e publicar, ou pode vetar essas mudanças da proposta de lei que tem origem no Executivo. E se ele veta, o Congresso Nacional poderá derrubar o veto, mas aí é preciso que 2/3 dos deputados votem contrário ao veto do presidente. E daí é o próprio Congresso que vai promulgar a legislação. Em resumo, tudo que nós temos de legislação, necessariamente, ele passa pelo Congresso e passa pelo presidente da República, quem sanciona, quem promulga em geral e publica essa lei. E ao publicar a lei, nenhum cidadão brasileiro pode dizer que desconhece a lei, ou seja, cometer qualquer tipo de crime alegando desconhecimento da lei, porque ao promulgar e ao publicar a lei, o pressuposto é que todos passem a ter conhecimento da lei e a obrigação, né? Outra competência privativa do presidente da República é a questão de como organiza, né, a administração pública federal, quantos ministérios vai ter, se vai fundir alguns dos ministérios, vai criar algum ministério. Também, uma outra questão, né, competência do presidente, e só dele, após o Senado aprovar, indicar, por exemplo, os ministros do STF, né? Vocês sabem que o STF é composto de 11 pessoas, mas esses 11 ministros indicados pelo presidente, não todos ao mesmo tempo, né? Indicado pelo presidente, ele passa por uma sabatina, né? Um questionamento no Senado Federal. O presidente é quem nomeia esses cargos do STF, assim como do Procurador-Geral da República, né? Também nomeia os diretores do Banco Central, enfim, um conjunto de servidores, próprios ministros do Tribunal de Contas da União, da Advocacia Geral. Também é de competência do presidente, né, enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, ou seja, o plano que contém as diretrizes orçamentárias, né? E aqui é bom destacar que a própria Constituição brasileira ela estabelece alguns percentuais para algumas áreas em termos de investimento, né, deste orçamento da União. Mas dentro deste percentual é o próprio presidente que vai estabelecer o que ele vai fazer com aquele recurso. Da educação tem previsto, como saúde tem previsto, enfim, né? Então, o orçamento, a aplicação do recurso público é uma proposta que parte do Executivo. O Congresso Nacional, seja os deputados ou o Senado, eles podem fazer emendas a esse orçamento, e caso seja votado e aprovado essas emendas, o presidente pode, né, sancionar, ou seja, concordar com essas emendas, ou ele pode vetar. E no caso do veto, daí é votado o veto pelo Congresso Nacional. Outra competência exclusiva
do presidente da República, por exemplo, é editar medidas provisórias, né? Essas medidas provisórias, elas são provisórias porque não são leis, mas têm a força de lei. Uma medida provisória, a própria Constituição estabelece, ela tem um prazo de validade de 60 dias. Então, o presidente da República edita uma medida provisória, essa medida provisória terá que ser votada, ela tem validade imediata, mas ela perde a validade a partir dos 60 dias. Depois de 60 dias, ela perde a validade caso ela não tenha sido votada pelo Congresso Nacional. As leis, elas podem ser de iniciativa do presidente, tem leis que são de competência exclusiva do presidente, né? E tem leis que não são de competência exclusiva do presidente, que pode ser tanto dos senadores como dos deputados. Agora, aprovado no Congresso Nacional, quem sanciona, né, quem promulga e faz a publicação é o presidente da República, excepcionalmente no caso de algum veto, né, ou de algo que não é sancionado, o próprio Congresso Nacional, em votação de 2/3, pode aprovar e promulgar alguma lei. A minha intenção aqui é apenas, né, que vocês tenham uma noção da existência, né, destas competências exclusivas, como se dá esse processo legislativo, né? Por quê? Porque o Congresso Nacional, no artigo 49, também tem descrito suas competências exclusivas. Por exemplo, a aprovação de tratados internacionais, o nacional tem que autorizar o presidente a declarar guerra. O presidente ele não pode declarar guerra a qualquer país sem que isso seja aprovado. Se o presidente da República e o vice-presidente da República quiserem se ausentar do país por mais de 15 dias, o Congresso Nacional também tem que autorizar. Se for menos de 15 dias, o Congresso Nacional não precisa ser demandado para autorizar ou não. É papel dos deputados e senadores fiscalizar, né, controlar, vamos dizer assim, a administração direta e indireta, né, enfim, né, avaliar, né, se o governo está cumprindo ou não com aquilo que foi aprovado pelo o orçamento, se os atos do governo estão em conformidade com o que prevê a legislação, né? Um plebiscito, né? Já foi convocado em relação a desarmamento, já foi convocado plebiscito em relação ao sistema de governo, né? Tudo isso nós já tivemos no nosso país plebiscito, mas quem, né, autoriza isso é o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional tem algumas competências que são exclusivas, portanto, né, da Câmara dos Deputados Federais e do Senado, né? E, por exemplo, há ainda competências exclusivas, né? Uma competência exclusiva do Senado. Eu falava antes, né? A aprovação dos membros do STF, da Advocacia Geral da União e uma série de outros cargos não passa pela Câmara dos Deputados. Ela só passa, né, essa atividade de avaliação pelo Senado. Então, é uma competência, né? Também existem algumas competências que são diferentes em cada uma dessas casas, né, do Poder Legislativo. E o Poder Judiciário, né, é aquele que tem a incumbência também de verificar a lei está sendo aplicada,
Se há algum tipo de crime, seja ele um crime civil, um crime contra o patrimônio público, enfim, né? Aí tem as diferentes, né, instituições que compõem o poder judiciário. Eu aqui não vou me ater a cada uma dessas atribuições que estão especificadas na Constituição, mas até porque ultimamente temos visto bastante polêmicas e sendo bastante acionado o STF, né? Então, o STF, questões que compete ao STF, né, é julgar, né, aquilo que a gente chama de ação direta de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, seja ele federal, estadual, ou, né? Então, se aquela lei ela é constitucional ou não, né? Quem vai dizer isso? Vai ser, né, os ministros do STF. Também, né, é de competência do STF dirimir conflitos, né, entre a União, os estados, União e Distrito Federal, enfim, essas questões são julgadas, né, pelo STF, mesmo a questão de extradição solicitada por um Estado estrangeiro, né? Então, nós vemos assim que cada um desses três poderes eles têm competências específicas e essas competências elas procuram estabelecer, digamos assim, uma independência entre esses poderes e, ao mesmo tempo, né, fazer com que haja aquilo que se chama de um sistema de freio e contrapeso. Essa independência provoca isso, ou seja, limita o poder excessivo de algum desses poderes. Bom, um outro aspecto que eu queria trazer é a questão também, né, dessa divisão de poderes que há em relação à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, por exemplo, você tem um artigo na Constituição que vai dizer que, o artigo 18, a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos são autônomos nos termos desta Constituição, por isso que se diz que é uma república federativa. Então, os estados e municípios eles têm autonomia. É evidente que a própria Constituição vai estabelecer o que compete a cada um. Cada um desses determinados impostos, né, sobre exportação, importação, por exemplo, é competência da União. Agora, imposto sobre circulação de mercadorias é competência dos estados, né? Imposto predial, territorial, urbano, né? É competência do município, né? Então, cada um tem estabelecido o que compete, ou tem determinados temas, por exemplo, né? Sobre o trânsito, ou sobre direito penal, né? Isso são competências que dizem respeito ao Congresso Nacional, à União, né? E alguns são competências de iniciativa do próprio Executivo. Então, a União tem determinadas competências para legislar sobre determinadas questões, o Estado tem competência para legislar sobre determinadas questões, e que não podem essas questões legisladas pelo Estado se contrapor ou diminuir algum direito que está previsto na Constituição, assim como no município, o município não pode, né, se contrapor a determinadas, o que está na Constituição estadual e nem federal, né? Então, há uma hierarquia das leis e a Constituição Federal é a lei que norteia todo o nosso arcabouço
jurídico e toda a nossa estrutura de organização administrativa, né, que a gente tem. E aqui eu queria também, né, também a nossa Constituição Federal, ela traz uma série de garantias, né, e de direitos individuais, né? Por exemplo, ela proíbe, né, qualquer tipo de discriminação, seja essa discriminação por constituição, ela protege o direito de habeas corpus, ou seja, de dispor do nosso corpo. Ela proíbe, portanto, a tortura, né? A Constituição, ela garante o direito à saúde, por isso que nós temos um sistema único de saúde organizado no Brasil, né? E garante como um direito universal a todos. A nossa Constituição, ela garante o direito de opinião, de expressão, de organização política, de organização sindical. Então, a nossa Constituição ela vai estabelecer, né, digamos assim, todos esses parâmetros gerais e legais que norteiam e, de alguma forma, nos protegem. E a Constituição de 1988 ela é chamada de Constituição Cidadã, por quê? Porque, na realidade, ela, segundo o Congresso Nacional, que foi quem teve a incumbência de elaborar essa Constituição de 88, né, portanto, com os deputados e os senadores, ela é uma Constituição cidadã porque ela atende àquela ideia de cidadania do sociólogo inglês Marshall, né, que cidadania é ter direitos políticos, né, direitos civis e direitos sociais. Nós temos que lembrar que essa Constituição cidadã ela é fruto de um contexto em que foi precedida por ampla mobilização da sociedade, com milhões e milhões de pessoas indo à rua em todo o Brasil, exigindo eleições diretas e que culminaram num congresso, né, no voto no Congresso, com a eleição, né, da chapa Tancredo e Sarney, e com a morte de Sarney, quem convocou a eleição do Congresso para a elaboração dessa Constituição foi o então presidente José Sarney, né, que pôs fim a essa Constituição a um período de ditadura civil-militar que iniciou em 1º de abril de 1964, né, com o golpe de 64, né, alguns utilizam a data dia 31, quando é que se consolida o golpe, né, mas, enfim, para fugir dessa estigma do dia da mentira, né, mas, enfim, nós tivemos um período de ditadura, e nesse período de ditadura, né, nós tivemos a imposição de um conjunto de atos institucionais, né, de regras, enfim, leis, que não garantiam esses direitos da cidadania. Então, essa Constituição de 1988, ela surge num momento de grande mobilização da sociedade que quer uma consolidação da democracia, da garantia da cidadania para as pessoas, né? E aqui é bom lembrar que as nossas constituições no Brasil, todas elas ocorrem a partir de determinadas situações, né, de determinadas transformações. Por exemplo, em 1922, né, foi negociado ou declarado, né, a independência do Brasil, que a gente sabe que houve uma negociação, né,
em torno disso. O Brasil pagou para Portugal recursos e aceitou que Dom Pedro assumisse como uma monarquia, né, que deu origem ao Império, e foi em 1922. E a nossa Constituição ela foi elaborada em 1824, né? E essa Constituição, conhecida como a Constituição da Mandioca, né? Da mandioca por quê? Porque só podiam votar as pessoas que tinham determinada renda que se equiparava a determinado valor de mandioca produzido, né? Mulheres não votavam, escravos, que era a maioria da população, também não tinham direito a votarem, né? Então, depois essa Constituição, ela vai surge a proclamação da República, acabando com o período imperial em 1889, e aí tu precisa uma nova Constituição. E aí, em 1891, se tem uma Constituição republicana. Essa Constituição, ela, com o movimento de 30, né, Getúlio nega a aplicação da Constituição, e aí, né, surge, inclusive, o movimento constitucionalista em São Paulo, em 1932, e o que ocorre? Em 34, então, é feita uma nova Constituição no Brasil, né? Em 37, a gente sabe que houve um Estado Novo, uma ditadura também, sem Constituição, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, no Brasil, nós temos, em 46, uma nova Constituição, e essa Constituição ela perdura até 1964. E daí chega esse momento que eu falava anteriormente, ou seja, eu quis aqui de uma forma bem simplificada, né, mostrar nessa breve linha histórica que essas transformações ou rupturas que houveram, né, na nossa conjuntura política, né, sempre produziram transformações que levaram a uma nova Constituição até nós chegar a essa que é considerada a Constituição cidadã, porque pela primeira vez, digamos assim, conseguiu assegurar direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, né? Talvez só a Constituição de 46 possa ter algo parecido nesse sentido, né? Mas é a Constituição nesse sentido mais avançado que o Brasil produziu até hoje, né? E que tem origem em 88 e muitas das questões já foram da Constituição, não as que eu comentei hoje, mas já foram alteradas, né? E precisa de 2/3, né, do Congresso Nacional para alterar, né, um artigo constitucional, e nem todos os artigos da Constituição eles podem ser alterados.